Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai transformar esse agitador magnético com aquecimento num agitador magnético com aquecimento controlado. Primeira coisa é a gente abrir ele e ver como é que funciona por dentro. E aqui a gente pode identificar que esse fio verde, ele é o terra. Esse fio verde ele vem daqui, ó, ele faz essa pequena volta, passa por essa presilha e tá aqui na carcaça, ó. Já o fio preto provavelmente é o neutro, que tá indo até a chave aqui, ó, no botão, né, onde a gente vai fazer o chaveado para ligar, né, o interruptor no caso aqui para ligar e desligar o aparelho. E provavelmente esse fio branco aqui é o fase. Ele está vindo aqui para um fusível e do fusível ele sai para fazer a alimentação das outras coisas aqui. Um deles vem para cá e entra nesse transformador, suponho que seja um transformador isso aqui, né, indicando entrada de 110 e saída 12 volts corrente contínua, né. Vem aqui, essa fonte, transformador, sei lá como é que chama esse negócio, trafo, faço a mínima ideia. Enfim, ele vem para cá e daqui ele vai fazer a alimentação desse pequeno circuito que tem aqui, tá? E daí desse circuito faz todos os paranauê. É um esqueminha bem simples aqui, eu não faço ideia de como isso funciona, eu não tenho ideia nenhuma de porra nenhuma, não sei nome de nenhum tipo de coisa que tenha dentro desse negócio, entendeu? Eu não tenho conhecimento disso, mas eu sei que isso aqui é um sistema extremamente simples e inclusive porcamente feito. Né? Isso aqui tá uma zona, tá muito mal organizado, poderia estar muito melhor esse negócio aqui. Não vou mexer nisso, não vou organizar, mas por mais que eu não entenda, eu consigo fazer a adaptação que eu preciso aqui. Como esse controlador de temperatura, ele é alimentado com 127 a 220 volts também, né? Como a gente pode ver nas especificações dele aqui, ó. Eu posso fazer a ligação dele simplesmente puxando dessa energia aqui. Então eu posso fazer uma sangria nesse cabo, fazer a alimentação disso aqui. Não vai ter problema porque isso aqui não vai utilizar quase nada de energia, tá? Então não vai ter um impacto muito grande nesse sistema que tem aqui. Então eu vou fazer a alimentação direta daqui, vou puxar aqui, fazer a sangria, fazer a alimentação aqui e daí eu instalo na parede, na lateral aqui, né? Feito isso, o que eu vou fazer? Como eu quero controlar a temperatura, eu vou achar um dos fios que faz a alimentação da resistência que aquece o prato aqui, que provavelmente é este fiozinho aqui, ó. Tem um aqui e tem um do outro lado. Então eu vou escolher um dos dois e aí eu vou cortar e fazer a ligação no relé que tem aqui. Assim eu deixo 100% do tempo com o aquecimento ligado e o controle do aquecimento vai ser feito por esse termostato aqui com base na temperatura que eu setar aqui. E aí a medição da temperatura não vai ser feita no prato, a medição da temperatura vai ser feita dentro do mosto. Então eu vou colocar esta sonda dentro do mosto. Esta sonda aqui é a prova d'água, então não tem problema, é só a gente sanitizar ela e tranquilo. Beleza, pessoal, eu vou começar a fazer o procedimento aqui. Eu ainda não tenho os cabos, eu vou ter que comprar cabos para poder fazer a ligação aqui. Creio que com 1 metro de cabo resolvo a situação, mas eu já vou começar pelo menos descascando os fios aqui e depois eu compro os cabos lá. Descascamento desses fios aqui eu vou fazer bem tranquilo, com o estilete mesmo, não vou cortar os fios e depois emendar, muito trabalho, mais fácil só fazer uma sangria aqui no cabo mesmo. Este cabo aqui, ó, ele sai desse interruptor, que é onde liga o aquecimento, e ele vai para a resistência. Então eu vou seccionar esse cabo para esse cabo aqui entrar no relé. Assim eu deixo o interruptor sempre ligado, e ele vai fazer o acionamento aqui pelo relé. Então aqui é onde eu vou fazer o corte. Depois eu faço aqui uma emenda com outro cabo para ligar isso aqui no relé e essa outra ponta na saída do relé. Então eu já vou deixar isso aqui pronto, eu vou descascar ele e aí eu vou sair comprar o cabo para poder fazer toda essa brincadeira. Bom, pessoal, comprei os cabos lá. Infelizmente não tinha da mesma bitola desse aqui, só tinha bitola um pouco maior, mas sem problema. Vamos utilizar esse aqui mesmo, né? Então agora eu vou fazer a ligação para alimentação do controlador de temperatura e já vou deixar a ligação aqui pronta. E depois eu vou fazer a ligação entre os fios aqui da resistência.
Bom, pessoal, mas não só isso, como eu mostrei pra vocês, esse plug aqui é uma merda, tem que usar adaptador e tudo mais, então eu decidi comprar um outro plug. Eu teria a opção de comprar com o Terra, mas eu preferi comprar sem o Terra mesmo, só 2 pinos, e eu vou utilizar esse plug aqui agora no local desse. Então vou fazer a troca desse plug agora. Bom, pessoal, agora está na hora de fazer a instalação aqui na lateral. Eu posso instalar aqui em cima ou na lateral, né? Mas se eu instalar aqui em cima, eu acho que eu posso ter um pouco de problema e interferência com relação ao Erlenmeyer que eu colocar aqui em cima, não é? Porque o ideal seria que eu colocasse virado para frente dessa forma aqui, mas ele ficaria muito próximo aqui, não ficaria legal. Então eu acho que se eu instalar aqui na lateral, vai ser uma solução um pouco melhor, até porque eu não vou modificar muito a temperatura aqui, e quando eu precisar checar em qual temperatura está, basta que eu dê uma olhadinha aqui do lado. Então para isso eu vou precisar fazer o corte aqui nessa chapa. Isso aqui é aço carbono, vai dar um trabalhinho fazer esse corte aqui, mas tudo bem. As medidas que eu tirei aqui da parte traseira desse termostato, que ele tem uma pequena aba aqui na frente, né, como se fosse uma moldura, para que daí a gente corte menor, encaixe e fique com um bom acabamento. Tem 79 milímetros por 40 milímetros, então é a medida que eu tenho que fazer o recorte aqui na lateral para daí encaixar esse termostato aqui certinho. Depois que eu fizer esse encaixe aqui, eu vou passar para fazer um furo aqui perto da haste, que daí eu saio com o cabo do sensor aqui pelo lado. Bom, pessoal, eu já fiz o corte aqui, eu não filmei fazendo, porque eu não fiz aqui, eu fiz na casa dos meus pais, e lá é muito trabalhoso para montar equipamento para gravar, mas está feito, ficou bem feitinho, eu fiz os furos, como eu disse, daí vim com uma serra tico-tico para metal, cortei, passei a micro retífica aqui, onde a micro retífica não alcançou por causa da circunferência do rebolo, eu passei com uma lima nos cantos. Aqui eu dei uma pequena comidinha, eu espero que fique coberto isso aqui com aquela abinha para não ficar feio, né? Então agora eu vou abrir esse negócio aqui e vou encaixar para ver como é que tá encaixado aqui. Bem certinho, bonitinho. Apareceu uma pontinha daquele comidinho que eu dei ali, mas bem pequena, nada preocupante, tá tudo certo, tudo ok aqui. Então ficou bem encaixado, bem bonito. Agora eu vou fazer a ligação aqui. Bom, a ligação aqui, pessoal, é bem tranquila. Esses dois terminais aqui é do relé, a saída do relé. Então a gente vai ligar aqui do relé. E o outro onde tá aqui, ó, VCC e GND, é onde faz a alimentação. Ele tá com essa simbologia porque esse termostato ele também pode ter a variação dele com a alimentação feita em corrente contínua com uma fonte de 12 volts. Não é o caso aqui, tá? Não é esse o caso. Esse caso aqui ele é alimentado com 110 a 220 volts, né? Então a gente vai fazer a ligação aqui, não importando daí qual que a gente vai ligar, a fase ou neutro, porque é corrente alternada. Bom, pessoal, fiz a ligação aqui, por mais que não fizesse diferença a ligação da alimentação, a fase ou o neutro, eu respeitei, coloquei a fase no positivo, o neutro aqui onde indica o negativo, e também agora eu vou passar o fio do sensor lá pelo furo, que eu já fiz um furo, vocês podem perceber aqui, ó, que tem um furinho feito aqui. Esse furo aqui ele vai sair direto ali perto daquela haste, então é por aqui que eu vou passar o fio do sensor e o sensor em si para daí colocar dentro do mosto. Então vamos passar aqui. Daí é só testar e torcer para não explodir a casa com isso aqui. Beleza, rapaziada, aqui está o momento da verdade. Vamos ver se não vamos botar fogo na casa com isso aqui. E vamos lá. Ligou, mas o controlador não ligou. Motivo pelo qual não sei. Descobri o que era, pessoal. Assim que eu abri, eu vi que o fio de alimentação aqui da fase estava desconectado. Assim que eu puxei, também saiu ali do board o fio do neutro. Então não estava completamente fixo isso aqui. Eu vou apertar muito mais agora. Então beleza, bora ver se agora funciona. E também se não vai explodir, né?
não funcionou. De novo. Bom, pra variar de novo, era a fase que soltou do Borne. Eu não sei o que aconteceu com essa caralho aqui, que tá uma merda essa entrada ali, cara. O parafuso tá uma bosta. Vontade de meter uma solda nisso. Dessa vez eu puxei o negócio. Vamos ver se vai. Vamos lá. Ligou! Aí sim, hein? Demorou, hein? Beleza. Com isso aqui funcionando agora, eu vou passar para vocês algumas dicas a respeito do funcionamento desse controlador. Mas não se aplica somente a esse controlador. Alguns outros tipos de controlador chineses, mais simplesinhos assim, seguem o mesmo nível de configuração. Se você clicar e segurar aqui ó, em Set, ele vai entrar nessa configuração. Tá mostrando ó, P0. Clicou em Set de novo, P1, P2, etc. Ele vai até o P8. O que eu recomendo para vocês aqui é não mexer em muita coisa. Vamos mexer no P0. Tem aqui a opção C, que é de Cold, né? Ou seja, isso aqui é para resfriamento, ou a opção H, que é de Heat. Você pode ver que ao momento que eu mudei, ele já alterou ali ó, e ligou o relé. Tá com o símbolozinho do relé acionado para poder fazer o aquecimento. Por quê? A temperatura que ele está medindo é 21 e ele está setado para 28, beleza? Então vamos agora mexer aqui também na esterese. Para mexer na esterese é no P1, se eu não me engano. Então aqui a gente vai modificar agora a esterese e vamos deixar aqui a esterese de meio grau, que é normalmente a esterese que eu uso nas minhas fermentações. Isso aqui também não interessa, então é P1 e P2 realmente que a gente vai estar mexendo e é isso aí, acabou. Então é P0 e P1 que a gente vai estar mexendo, P0 para colocar para resfriar ou esquentar, no nosso caso esquentar, e P1 para mexer na esterese. Agora para a gente mexer nas configurações aqui do que a gente vai setar a temperatura, ou seja, essa tela azulzinha aqui, a gente vai clicar em Set e aí vai começar a mexer para cima ou para baixo, beleza? No nosso caso aqui, como é para fazer propagação da levedura, eu vou deixar o set dele aqui em 25 graus. 25 graus é uma temperatura interessante para fazer a propagação das leveduras. Cliquei em set novamente, está setado ali, está 21. Você pode ver que está até ativado ainda o relé para poder fazer o aquecimento. O aquecimento ocorre aqui através da resistência. Dentro dessa placa aqui em cima tem uma resistência e o aquecimento está desligado por enquanto. O problema aqui é o seguinte, minha gente. Quando não tinha esse controlador de temperatura, quando se ligava isso aqui, não tinha controle nenhum de temperatura. Esse potenciômetro aqui é única e exclusivamente para rotação aqui. Você pode ver que tem até uma sujeirinha ali que está rotacionando. Se eu colocar aqui, olha lá, ele está rotacionando. Nem tá, aqui é ruim porque não está no vidro, né? Mas ó, ele mexe única e exclusivamente aqui na rotação, né? Na velocidade que vai estar girando aqui o peixinho. O aquecimento não tinha controle, ele simplesmente ligava e aquecia na potência máxima dessa resistência e ficava muito quente. Muitas vezes passava de 40 graus a água, se colocasse uma quantidade menor que 2 litros, chegava tranquilamente a 50 graus ali e a chapa ficava muito quente. Então o que vai acontecer? Agora ele ainda vai mandar a potência máxima, ele vai aquecer, mas daí ele vai ter um controle por causa deste controlador aqui. Então, a partir do momento que atingir a temperatura dentro do mosto, medida por aquele sensor de temperatura, ele vai desligar o aquecimento. Então agora eu vou colocar um pouquinho de água num Erlenmeyer aqui e a gente vai fazer o teste para ver se funciona. Bom, pessoal, vocês podem perceber que já está tendo variação de temperatura. A água já está 20,5 graus, 20,6, está subindo até que rapidamente a temperatura. Então vocês podem ter noção um pouco do calor que está sendo dissipado por essa placa. Muitas vezes quando ele começa a aquecer não tem como nem encostar. Se você encostar nessa placa aqui se queima. Então isso aqui para propagar levedura seria uma tristeza aqui só, né? Olha lá, 20,1 e subindo. Vamos ver se quando chegar em 25 ele vai desligar. 24,9... desligou, ficou 25, pode aquecer um pouquinho mais, até 25.1, 25.2, provavelmente porque ainda existe calor aqui sendo dissipado da placa, né, da resistência. Olha só, quase queimei meu dedo aqui só de encostar, então pode ser que aqueça um pouquinho mais, olha só, 25.3, mas não deve aquecer muito mais do que isso também. No final, com esse teste de 200 ml, ele passou quase 4 graus da temperatura setada, ou seja, chegou quase próximo a 29 graus. No entanto, depois eu propaguei a levedura com uma quantidade muito maior de líquido e ele não passou de 0,6 graus de variação, ou seja, 0,1 graus acima da esterese. Funcionou, que é uma maravilha.